Começando mais uma live aqui, eu sou o Lucas, sou fundador do canal Pequeno Investidor e aqui eu tenho te ensinado como que você investe para ter R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero. Então vamos nessa, que para isso você precisa entender, para você poder chegar lá, você precisa entender sobre o medo. Você precisa superar, sem dúvida, esse possível medo que você tem na hora de fazer seus investimentos. Então me conta aqui, e aí, você tem medo de perder dinheiro quando você faz um investimento ou não? Se você respondeu sim, talvez seja por esse motivo que você não está enriquecendo. Porque hoje a gente vai falar basicamente aqui nessa live sobre essa questão de ter medo de perder dinheiro e como que isso vai atrapalhar de fato a sua geração de riqueza e a sua construção de renda passiva, de renda recorrente, que nada mais é do que a gente combinar crescimento de patrimônio com renda, né? Aquela combinação perfeita. E de verdade, eu acredito muito que todo mundo tem medo de perder dinheiro. Bom, eu tenho medo de perder dinheiro, todo mundo deve ter medo de perder dinheiro, seja a pessoa rica, seja a pessoa pobre. Perder dinheiro definitivamente não é algo que a gente gosta de fazer, não é algo que vá satisfazer ninguém, né? Inclusive, eu estava lendo semana passada sobre uma matéria de cientistas que tentam provar que, na verdade, quando a gente perde dinheiro, a gente ativa uma parte do cérebro que é a mesma parte do cérebro que é ativada no momento que a gente sente algum tipo de dor. No momento que a gente sente, sei lá, um beliscão e dá uma dor, qualquer coisa assim. Se isso de fato é verdade, quer dizer que quando a gente fala que perder dinheiro, na verdade a gente tem medo disso, faz todo sentido, né? Porque perder dinheiro nos traz dor, nos traz esse sentimento de perda, um sentimento que vai doer muito. Pô, é normal que a gente tente evitar isso, né? Quem aqui não quer evitar sentir dor? Mas o problema, de verdade, não é você de fato ter medo de perder dinheiro, mas é você deixar esse medo influenciar nas suas decisões na hora de tomar a sua decisão de investimento. É você deixar com que esse medo tome conta de você e te impeça de tomar decisões corretas, decisões melhores, para que lá na frente você possa colher os frutos disso. Muitas pessoas sentem que não perder dinheiro é similar ao sentimento de que você ganhou. Olha que loucura isso. E aí isso faz com que a pessoa se sinta satisfeita. Olha que maluquice. Quer dizer que a pessoa, pelo simples fato de não perder dinheiro, ela se sente bem, ela se sente confortável o suficiente a ponto de achar que ela está ganhando. Meu, não vai funcionar, né? Como é que você pretende construir um patrimônio? Como é que você pretende enriquecer, ter um futuro financeiro melhor, criar outras fontes de renda, como por exemplo rendas passivas, se você ficar simplesmente se sentindo confortável e contente o suficiente de não perder dinheiro? Isso não vai dar certo. Você precisa aprender a, primeiro, entender o seu medo e lidar com esse medo, para que você não fique paralisado e que você não fique apenas tentando se proteger e evitar esse medo o tempo inteiro. Isso definitivamente vai te travar na hora de escolher e analisar um investimento, na hora de fato aportar nesses investimentos. E vai fazer com que você não busque o risco suficientemente controlado para conseguir, quem sabe, crescer o seu patrimônio de forma mais rápida. Por exemplo, a bolsa de valores é um tipo de investimento, é a renda variável, ela tem um risco embutido maior. Mas ainda assim, ainda que ela tenha esse risco maior, é plenamente possível você conseguir fazer investimentos que sejam mais defensivos dentro desse universo de maior risco, para que de fato ele consiga, no momento positivo, no momento de alta da bolsa, alavancar o crescimento do seu patrimônio de forma muito mais rápida. Então, medo normalmente, né, eu gosto de dizer que o medo ele vem muito forte quando a gente está de frente com o desconhecido. Pensa aí, ó, se você está, por exemplo, tentando ir para fazer alguma viagem, você está indo para algum lugar que você não conhece, ou até mesmo se você pega um caminho errado e acaba parando num bairro que você nunca esteve. Pô, dependendo do lugar e dependendo do momento, da hora, você possivelmente pode ser que sinta mais medo de estar naquele lugar. Claro, pode ser que o lugar seja de fato mais perigoso, mas o fato de daquele lugar, daquilo tudo ser muito desconhecido para você, não ser algo que você domina, faz com que você tenha um medo muito maior do que se você tivesse num lugar que você já conhece, do que se você tivesse num lugar conhecido em que você sabe exatamente o que se passa por ali. Pensa aí, resgata na sua memória
muitos anos atrás, quando você estava eventualmente, sei lá, na faculdade, na escola, ia fazendo algum curso e você tinha uma prova para fazer. Quando você não dominava o assunto daquela prova, eu tenho certeza que você devia sentir medo, né, aquele frio na barriga enorme, você acordava e falava: "Meu Deus, eu tenho uma prova hoje, eu não tenho ideia do que vai cair nessa prova, eu não tenho ideia do que eu vou responder lá", mas isso te dava muito medo, porque você de verdade não dominava o assunto, você não tinha confiança de que você ia conseguir fazer aquela prova e ter um bom resultado no final. Agora, quando você dominava o assunto, quando você ia para uma prova sabendo, tendo estudado, provavelmente você sentia alguma coisa, mas ela era mais próxima, talvez, uma ansiedade de: "E aí, o que que vai cair na prova? E aí, será que eu estudei tudo o que eu precisava?", do que exatamente um medo propriamente dito. Porque quando a gente pega e transporta esse exemplo que eu dei aqui, seja a gente perdido num bairro, num lugar que a gente nunca foi, ou até relembrando os nossos tempos de escola, mas a gente transporta isso para o mundo dos investimentos, a gente acaba entrando numa cadeia muito ruim de sucessivas escolhas. Por exemplo, o medo de você perder dinheiro te leva no investimento a escolher opções de investimento de pouco risco, beleza? E esses investimentos de pouco risco, na grandíssima maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, te levam a investimentos de baixo retorno. Investimento de baixo retorno, no final das contas, te leva a perder dinheiro. Só que perder dinheiro, talvez não de forma nominal, você talvez não veja o dinheiro na sua conta corrente diminuindo, né? Mas você vai ver aquele dinheiro perdendo para a inflação, por exemplo. Ó, se liga só, se você deixou seu dinheiro na poupança nos últimos 12 meses, você deve ter tido um rendimento próximo de 6,2% no último ano. A inflação nesse mesmo período, nos últimos 12 meses, foi de quase 12%. Para ser mais preciso, 11,9%. Então, você que eventualmente deixou o seu dinheiro na poupança, achando que aquele investimento era super seguro, de baixo risco, e que por consequência, na verdade, também é de baixo retorno, e achou que não estava perdendo dinheiro, na verdade, você está perdendo sim o seu poder de compra, que nada mais é do que de fato você perder dinheiro, você ficar mais pobre, ainda que o dinheiro, né, o valor que você esteja vendo na conta da poupança não caia. Sei lá, você tem R$ 1.000, você não vai ver esse valor cair para 995, você vai ver o valor subir, mas na verdade você vai conseguir comprar cada vez menos coisa com aqueles mesmos R$ 1.000. Porque o retorno da poupança é muito baixo. Então, investimentos de baixo risco não necessariamente vão te deixar confortável. Você não deveria estar se sentindo bem por estar com dinheiro parado nessas porcarias de investimento. Então, aqui a minha primeira dica para você tentar começar a controlar e combater esse medo é a seguinte: estude. Você precisa estudar e entender qual que é o caminho que você está pegando na hora que você está fazendo investimento. Isso porque, como eu falei há pouco, né, o fato da gente encontrar algo desconhecido nos faz sentir medo. Então, quando você estuda e começa a entender sobre, por exemplo, um determinado tipo de investimento, isso vai fazer com que esse medo vá ficando cada vez menor e que você não fique mais paralisado naquele momento. Não quer dizer que você não vá ter nunca medo, óbvio que você vai ter, é normal que tenha, inclusive é bom que você tenha. Isso faz com que você pense melhor e analise melhor antes de tomar qualquer tipo de decisão. Mas o fato de você estar sentindo muito medo, aí a coisa não está funcionando. Você precisa estudar para conseguir dominar aquilo e de fato enfrentar de frente. Quando eu comecei a investir, pô, claro que eu tinha medo, né? Só que eu tinha muito mais medo do que eu tenho hoje. Na época que eu comecei a investir, eu ficava pensando: "Ah, será que esse investimento vai dar certo? Será que eu deveria investir aqui ou não?". Quando eu estava começando a investir na bolsa de valores, eu pensava: "Será que eu investir neste momento comprando essa ação vai ser um bom investimento para o longo prazo? Vai ser um bom investimento ao longo do tempo?". Isso é normal. E aí eu só consegui combater esse medo conforme eu fui estudando e fui entendendo melhor essa dinâmica do mundo dos investimentos. Daqui a pouco eu vou comentar alguns dos investimentos que eu fiz que deram muito certo na renda variável e outros investimentos que eu fiz e que deram muito errado. E aí você vai entender um pouco mais na prática, vendo através desses exemplos que eu separei aqui para compartilhar com você hoje, por que que exatamente é importante a gente entender sobre o medo. Mas antes de eu falar desses caras, eu queria passar um recado mega importante. Se liga só, hein?
Entre os dias 22 de agosto e 28 de agosto, vai rolar uma semana, a semana de dividendos para toda a vida. Vai ser uma semana inteira que você vai fazer comigo 100% online, totalmente gratuita, que eu vou te ensinar como que você faz para investir e construir aí os seus R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero. Então, se inscreve nessa semana, o link está na bio aqui do Instagram, ou está no próprio YouTube na descrição aqui, se você estiver vendo essa live pelo YouTube. Se inscreve lá que você vai sair craque nessa semana, dividendos para toda a vida, beleza? Então vamos lá. Segunda dica que eu quero falar com você aqui, mega importante, hein? Você não pode, em hipótese nenhuma, anota aí, em hipótese nenhuma, confundir ser corajoso com ser maluco. Como assim, Lucas? O que você está querendo dizer? Cara, imagina uma pessoa que eu vou dar um exemplo meio louco, tá? Mas imagina uma pessoa que quer construir uma casa, tá? Essa pessoa resolve que ela vai construir um único pilar e em cima desse pilar vai estar a casa dela, onde ela vai morar. Por quê? Porque ela é uma pessoa muito corajosa e ela acha que vai dar certo. Cara, você acha de verdade que isso vai funcionar? Como é que você vai construir uma casa em cima de um único pilar? Se isso não der certo, lascou sua vida literalmente, né. Essa casa vai desabar e você vai estar lá em cima desabando junto. Então, não confunda ser corajoso com o fato de ser maluco, não seja maluco, beleza? Medo não é vencido pela coragem, é vencido pelo conhecimento. Essa frase aqui parece aquelas frases de livro, né? Talvez até seja, mas cara, ela é verdadeira. Anota aí, medo não é vencido pela coragem. Você só ser corajoso e não ter conhecimento nenhum daquilo que você vai enfrentar, a chance de dar errado é gigantesca. Então, medo é vencido sim pelo conhecimento. Não invista no desconhecido. Comece a estudar quando você vai começar a investir. Você começa a investir aos poucos, coloca um pouco de dinheiro, vai devagar. Pô, eu quero começar a investir agora em renda variável, eu quero comprar minhas primeiras ações. Não vai comprar tipo R$ 1.000 de uma única vez, não faz isso. Compra um pouquinho, compra R$ 100, compra uma ou outra ação, uma ou outra cota de um fundo imobiliário, começa a estudar mais, entende como funciona esse mercado, essa volatilidade, esse sobe e desce, para você começar a se acostumar de fato. E aí, conforme você for tendo mais conhecimento, entendendo melhor como funciona o mercado, aí sim você vai aumentando seus aportes. Porque de verdade, só dessa forma você vai conseguir combater esse medo e fazer boas escolhas. Você não vai ser aquele corajoso maluco. Você vai ser um corajoso com conhecimento e as coisas funcionam muito melhor. Beleza? Dessa forma você vai conseguir entrar no mundo dos investimentos, entrar no mundo da renda variável, que é um mundo de verdade que tem um potencial enorme de alavancar patrimônio e gerar renda para você ao longo dos anos, mas sem que você passe tanta dor, sem que você sinta tanta dor. Beleza? E aí eu separei aqui agora alguns exemplos práticos para contar para vocês de dores que eu acabei passando, de dores que eu acabei sofrendo no mundo das ações. Eu separei 3 ações em que eu perdi dinheiro, e eu vou falar para vocês quais são e o porquê, os motivos que me levaram a fazer essas escolhas, e aí vocês vão entender um pouco dos motivos que eu fiz aqui, os motivos que me levaram a tomar essa decisão e por que que eles não foram bons. E eu também separei aqui mais algumas ações, 3 ações específicas que me deram bons resultados, tá bom? Vamos começar pelo jeito errado, né, porque assim a gente já passa logo pela notícia ruim. A primeira perda que eu tive, e eu vou te dizer que na verdade é um tive entre aspas, tá? Porque eu não vendi essas ações, então eu ainda não efetivei essas perdas, mas se eu vendesse essas ações hoje, aí sim de fato eu estaria perdendo dinheiro, que foram ações da empresa chamada IRB Resseguros. Não sei se você investe, você já está no mercado da bolsa de valores, você tem ações da IRB, comenta aqui para eu ficar sabendo que a gente é sócio e está sofrendo junto com elas. Mas a IRB é uma empresa que atua no ramo de resseguros. Não tem muitas empresas de verdade aqui no Brasil que atuam nesse segmento. Então, a IRB é uma empresa muito grande, talvez seja a maior da América Latina que atua nesse setor. E ela é a empresa que faz seguro para empresa de seguro. Ó, que doideira. Se você aí, por exemplo, tem um carro e você eventualmente quer fazer um seguro, né? Caso você tenha um acidente, caso seu carro seja roubado, você vai lá e contrata uma seguradora. Essa seguradora, por trás, ela pode ter uma empresa que vai fazer o seguro daquele seguro que ela está te vendendo. Isso normalmente acontece não quando a gente está falando de um exemplo tipo um carro. A gente está falando de, por exemplo, obras muito grandes. Imagina você construir, sei lá, navios gigantescos e acontece alguma coisa errada. Talvez a seguradora quebre
né, por esse motivo, porque é um contrato muito grande. Então, ela nesses casos, ela acaba contratando uma resseguradoras para ajudar a diluir esse risco da própria seguradora, caso alguma coisa dê errado, beleza? Então a IRB ela faz esse serviço. Então, por consequência, ela é uma empresa que é dominante no mercado por muitos anos, e talvez até agora ela ainda seja a maior e a única do mercado. Porém, ela teve um histórico aí nos últimos, sei lá, 3, 4 anos de uma gestão tanto quanto polêmica, uma gestão que foi feita e tomadas várias decisões não muito boas, para não dizer outros adjetivos aqui. Essas decisões que foram tomadas pela IRB fez com que a empresa começasse a, na verdade, fazer contratos muito ruins, contratos com alto risco de perda, alto risco de sinistro, cobrando eventualmente valores até mais baixos do que deveriam ser cobrados. Além disso, a empresa começou a maquiar um pouco os resultados que ela divulgava para o mercado. Então, começou a vender ativos, supervalorizar o valor daqueles ativos, começou a inflar o patrimônio de forma artificial e a empresa entregou por muitos anos e por muitos trimestres resultados excelentes, acima de todos os seus pares mundiais. Isso fez com que a IRB fosse uma empresa queridinha aí da bolsa de valores e que as ações se valorizassem demais. E aí nessa valorização, claro que isso não se sustentou. Quando as coisas começaram a vir à tona, quando as coisas começaram a desabar, né, as pessoas ficaram sabendo que a IRB na verdade não estava assim tão bem de resultado e que estava maquiando alguns dos resultados que estavam sendo divulgados, as ações começaram a desabar. E elas começaram a desabar basicamente por dois grandes pilares. Primeiro, você entende que o resultado da empresa não é aquele resultado que você acreditava ser, e segundo, você perde uma credibilidade, né? Como é que eu vou acreditar numa empresa que enganou o mercado? Pô, a credibilidade da empresa é uma das coisas mais importantes que ela tem. Às vezes ela demora anos para construir uma boa imagem e aí basta um ou dois deslizes para fazer com que essa imagem inteira que demorou anos para serem construídas simplesmente desabe e a empresa demore mais muitos anos para conseguir reconstruir, se conseguir. Esse foi o caso da IRB. E aí eu não tinha investimentos na IRB, mas a IRB começou a cair, a desabar, desabar, desabar. Ela já tinha caído mais de 50% quando eu comecei a olhar e falei: "Puxa, olha, eu não acho que a IRB vai quebrar, é uma empresa que tem 2 grandes bancos como grandes acionistas por trás, Itaú, Banco do Brasil, então, falei: "Cara, eu não acho que a IRB vai quebrar de fato, acho que talvez o mercado esteja exagerando, a IRB tem um time técnico, né, o que parece ser muito bom e muito competente, então, fazendo uma limpeza dentro da casa ali, terminando alguns contratos muito ruins, a IRB poderia sim voltar a ter resultados melhores. Talvez não resultados naquele patamar que tinha anteriormente, mas resultados muito melhores. E aí eu comprei ações da IRB. Mas eu vou te dizer que eu não comprei na hora certa, porque as ações da IRB continuaram caindo bastante, para não dizer continuaram caindo muito. Para você ter uma ideia, hoje a minha desvalorização nos ativos da IRB está em 66%. Quer dizer que mais da metade do valor que eu coloquei na IRB, eu perdi, né, ele se desvalorizou. Eu não efetivei essa venda, então na verdade, de fato ainda não perdi, ainda não assumi esse prejuízo, mas se eu precisasse vender essas ações hoje, eu decidisse vender, seria aí na casa de 66% de desvalorização, é bastante coisa, né. Beleza, vamos para a segunda perda aqui, minha segunda ação, essa é uma ação que eu já vendi, eu não tenho mais em carteira, mas eu também perdi dinheiro. É uma ação do segmento de construção civil. Ela é chamada Helbor, é uma incorporadora que já estava passando por alguns momentos meio polêmicos, era uma empresa que não estava muito bem com caixa, não estava conseguindo se desfazer dos seus ativos, ainda que ela tivesse em carteira excelentes terrenos, terrenos muito bem localizados, e de verdade, para uma construtora ter terrenos bem localizados é meio caminho andado, né? Terreno é uma das coisas mais caras que você tem na construção e mais importante. Então a Helbor era uma empresa que não estava passando por um momento muito bom, estava passando por um momento inclusive bem difícil, mas ela tinha ali dentro da sua empresa, né, terrenos muito interessantes e que poderiam ainda ser utilizados para construir prédios de ótima qualidade e alavancar o resultado dela. E aí na época em que a gente começou a ver a taxa Selic cair muito rapidamente, lá em 2020, né, no começo da pandemia, eu comecei a comprar ações das empresas de construção civil, porque se a taxa Selic, né, começou a cair, a taxa básica de juros cai, na verdade o financiamento fica mais barato. E quando o financiamento fica mais barato, um grande lugar que as pessoas acabam correndo é buscar
investimentos e compra de casa própria. Então ela vai, toma um financiamento que começa a ficar mais barato, porque a taxa básica de juros está menor, a Selic está menor, e aí ela compra a casa própria. Isso ajuda demais as construtoras, né? Afinal de contas, elas conseguem ter mais demanda para conseguir vender os seus ativos, vender seus apartamentos, vender os ativos imobiliários e assim por diante. Então eu comprei ações da Helbor. Mas as coisas não andaram muito bem assim. Várias construtoras, as ações começaram a se valorizar, as vendas começaram a crescer e a Helbor não decolou de fato. Eu fiquei mais de ano com as ações da Helbor em carteira, um ano e meio, e aí a gente começou a ver um movimento contrário. A gente começou a ver a taxa Selic aumentando, a economia perdendo força, a inflação muito alta, o que fazia com que os custos de construção de uma empresa, né, de construção civil ficassem mais altos ainda, porque ela precisa comprar aço, ela precisa comprar metal, ela precisa comprar plástico, ela precisa comprar PVC, ela precisa comprar um monte de coisa que estava com o preço muito alto. E aí eu falei, cara, vou assumir aqui a minha perda na Helbor e vou vender essas ações. As ações não conseguiram andar de fato o que eu achei que elas poderiam ter andado, e o mercado começou a virar muito mais negativo. E uma empresa de construção civil, ela é uma empresa muito cíclica que está em um mercado cíclico. O mercado cíclico tem hora para entrar e tem hora para sair. Eu decidi então assumir a minha perda de 51% de desvalorização e vender as minhas ações da Helbor. Nesse caso, de verdade, foi bom ter feito isso. Ainda que tenha doído, né? Como a gente está falando aqui sobre a dor de perder dinheiro, dói de fato, ainda que tenha doído perder 51% do meu valor investido, se eu tivesse mantido essas ações até hoje, essa desvalorização já estaria superado 80%. Então, poderia ter perdido muito mais, foi bom ter saído. E a minha terceira maior perda é uma empresa também da construção civil, que é a Tecnisa. Cara, basicamente aqui a análise foi muito parecida. A Tecnisa, eu ainda na minha análise, na minha leitura, era uma ação, um investimento de mais risco ainda do que a própria Helbor, porque ela tem menos terrenos, os terrenos que ela tem não são tão bem localizados assim quanto o da Helbor, e ela ainda tinha alguns investimentos, né, alguns prédios que consumiu muito caixa dela e que ela precisava vender para conseguir se capitalizar de novo. Então, ainda além do case de construção civil de uma empresa que precisava fazer uma reviravolta de resultados, a Tecnisa seria ainda mais difícil. E aí esse movimento de taxa de Selic caindo, custo aumentando, depois taxa Selic subindo de novo, eu resolvi vender as minhas ações da Tecnisa e eu perdi 48% do meu investimento, teve uma desvalorização de 48%, e aí eu efetivei e assumi minha perda de uma vez por todas e saí fora de empresas do ramo de construção civil. Então, eu falei aqui 3 empresas, essas 3 primeiras que eu falei para você, foram as minhas maiores perdas até hoje. IRB, 66%, Helbor 51%, Tecnisa 48%. Mas, percentualmente, a perda foi alta. Agora, quando a gente olha para o valor absoluto, o valor que eu perdi, esse valor foi de R$ 5.395. Então, de fato, em termos financeiros, em termos de grana, eu perdi 5.300, quase R$ 5.400. Pô, R$ 5.400 é bastante dinheiro. Mas não é uma perda que me leva a quebrar, né, eu não vou quebrar, eu não vou simplesmente perder o meu patrimônio com uma perda desse tamanho. Por quê? Porque justamente por eu conseguir avaliar a empresa, conseguir entender o risco, o momento, conseguir entender o histórico e as perspectivas, ainda que eu tenha feito esse investimento, eu consegui entender que era um investimento de maior risco. E por ser um investimento de maior risco, eu não aportei tanto dinheiro. O meu aporte, o meu investimento, a quantidade de ações que eu comprei foi relativamente baixa. Porque eu já sabia que se acontecesse alguma coisa errada, e a chance de acontecer alguma coisa errada era maior do que acontecer alguma coisa positiva, e essas ações viessem a se desvalorizar, eu não ia perder tanto dinheiro. Agora, se as coisas andassem bem, se as coisas realmente conseguissem melhorar, essas empresas conseguissem fazer uma reviravolta, a chance, né, e o potencial de valorização seria muito maior. E aí, mesmo investindo pouco dinheiro, o meu ganho seria relativamente interessante, seria bem, né, pelo menos é o que a gente fala de não linear, é o que a gente chama aqui de um investimento com potencial de retorno assimétrico, que é quando você investe menos dinheiro e dando certo você ganha muito mais do que você perde se der errado. Então, entender o risco, entender o que você está comprando e colocando na sua carteira faz com que você consiga medir de forma correta e colocar o tamanho de valor, o tamanho de patrimônio
ideal para um investimento de maior risco, beleza? Então tá bom, já falamos agora bastante de investimentos que não deram certo. Vamos falar de investimento que deu certo, né? Porque não só de insucesso vive o homem, a gente também tem investimentos que a gente faz e que dá certo. O primeiro que eu quero comentar aqui com vocês e compartilhar é o investimento que eu fiz em Klabin. Klabin é uma empresa centenária, tem mais de 120 anos, então não dá para falar que não tem histórico sobre Klabin, né? É uma empresa que atua num setor também cíclico, um setor que a gente fala que é um setor de commodity, de papel e celulose, e que está totalmente ligado com quão bem vai a economia, não só do Brasil, mas a economia mundial, a economia global. Então, quando o mundo está indo bem, quando a economia global está indo bem, essas empresas de commodity costumam ter bons resultados. Agora, quando o mundo está numa recessão, ou patinando, aí já merece ficar um ponto de atenção. Provavelmente a gente vai entrar numa baixa de ciclo, e aí você precisa ter mais paciência, ou ainda você tem que esperar um pouquinho para comprar essas ações. Então eu comprei Klabin lá em 2019. E quando eu comprei a Klabin, basicamente o case de investimento que eu analisei a gente tinha, né, o preço da celulose muito baixo, nas mínimas históricas, então de verdade não tinha muito mais para onde cair. Isso fez com que os preços das ações de empresas tipo Klabin e Suzano caíssem muito. E a Klabin especificamente, ela estava investindo muito num projeto chamado Puma 2, que é um projeto em que na verdade ela está construindo novas fábricas e investindo em maquinário mais moderno para conseguir aumentar a sua produção. E aí, pô, no longo prazo, isso passa a ser bastante interessante, né? A empresa está se modernizando, vai aumentar a produção, consequentemente, ela vai conseguir fazer e mais receita aumenta a chance de aumentar, de crescer o lucro. Mas naquele momento a gente tinha um cenário ruim para ela. Ela estava investindo sem ter resultado, taxa de juros ainda estava relativamente mais alta e as commodities com preço baixo. Então isso impacta demais a receita da empresa que fica menor. As ações da Klabin estavam muito desvalorizadas na época e aí eu resolvi comprar e investir em Klabin. Só que na minha tese de investimento na Klabin, eu esperava esse resultado crescer, né, ser positivo com, sei lá, médio e longo prazo, 5, 10 anos. O que acabou acontecendo é que no meio do caminho apareceu uma tal de pandemia. E essa pandemia bagunçou totalmente a vida de todo mundo, né, e também o mercado de investimento e as commodities. O que aconteceu é que as commodities começaram a subir muito de preço, a economia global recebeu um monte de dinheiro injetado pelo governo, então as pessoas com dinheiro começaram a gastar fazendo compra, e inclusive no e-commerce, e comprando delivery, e tudo isso chega numa caixa de papelão, né. Então a Klabin começou a ver os resultados dela crescer de forma muito rápida. O preço da celulose subiu demais. E aí as ações da Klabin se valorizaram um monte, muito mais rápido do que eu imaginava. Em certo ponto dessa valorização da Klabin, eu comecei a olhar e falei: "Cara, no meu investimento, quando eu estudei, o meu preço-alvo da ação já foi superado". Coisa que eu esperava que demorasse 5 anos para acontecer, aconteceu em 1 ano e meio. E aí, nesse momento, eu resolvi começar a vender as minhas ações da Klabin. Eu comecei a vender as minhas ações no final de 2020 e terminei de vender no começo de 2021. Nesse processo todo, né, na média, quando a gente faz a média final do investimento, eu tive uma valorização, ganho de 67%, que é um ganho bastante relevante, né? A gente está falando de pouco menos de 2 anos de investimento, 67% de valorização é um bom retorno. A minha segunda empresa, beleza, guarda aqui a Klabin, tá? A gente vai falar daqui a pouco das minhas próximas 2 empresas, depois eu vou falar no final quanto que deu do valor de ganho, para a gente comparar com a perda, para você ver essa diferença. A minha segunda empresa, meu segundo investimento foi na Vulcabras. É uma empresa que eu gosto bastante, não sei, ela não é muito falada por aí, possivelmente você não conhece a Vulcabras por esse nome, mas talvez você conheça alguns produtos que ela vende tênis esportivos, né, é o principal mercado dela. Então, Mizuno, olímpicos, quando a gente olha para aqueles tênis que a galera gosta de comprar para correr e tal, isso tudo é produzido pela Vulcabras. Além disso, a Vulcabras é a única empresa no Brasil que pode vender uma marca chamada Under Armour, que é uma marca aí também bastante conhecida no mundo esportivo e gigante, no mundo inteiro. Então, Vulcabras é uma empresa que atua nesse segmento aí de vestuário, que atua no segmento de calçados. É uma empresa que eu gosto bastante. Ela se modernizou inteira e eu também comprei as ações da Vulcabras um pouco antes da pandemia, quando as ações não estavam assim tão valorizadas. E no meio do caminho, com as pessoas cheias de dinheiro no bolso ali, recebendo grana do governo, o que elas acabaram fazendo indo consumir.
Comércio fecha, você não consegue ir no restaurante, você não consegue viajar, as pessoas foram comprar produto. E produtos esses, né, dentro desse universo de produtos, tem roupa e tem tênis. E aí, por isso, as ações da Vulcabras também se valorizaram bastante. Em dado momento, elas bateram 74% de valorização versus o meu preço médio de compra e eu resolvi vender essas ações. Então, eu me desfiz das ações da Vulcabras aí com 74% de retorno, que também foi um retorno muito bom, né? E a minha terceira ação, que foi a ação, uma, a que eu fiz os meus maiores aportes, e uma das que eu tive os melhores retornos aqui também, foi a Natura. É uma empresa aí de cosméticos, gigante global, que atua no setor de beleza, e ela, ao longo do tempo, não só a empresa Natura, com o próprio resultado dela mesmo, vendendo sobre a marca Natura, ela foi comprando outras empresas, num processo de expansão para outras marcas, outros segmentos de negócios. Comprou marcas tipo The Body Shop, que é uma marca aí de varejo muito forte na Europa e na Ásia. Comprou recentemente a Avon também, que é uma empresa gigantesca, super centenária, que você deve conhecer muito bem. Então, todo esse grupo da Natura foi ficando muito grande, a empresa foi crescendo demais, se diversificando do ponto de vista geográfico, se diversificando do ponto de vista de produto, e aí as ações se valorizaram muito. Não, em dado momento também, não que eu não acredite na empresa Natura, acredito muito, mas as ações já tinham se valorizado demais e naquele momento eu acreditava que tinha outras oportunidades melhor na bolsa de valores para investir. Eu acreditava que as ações da Natura estavam muito esticadas e que existiam outras empresas que estavam ainda com as ações desvalorizadas. Eu resolvi então fazer essa troca. Eu vendi as minhas ações da Natura para comprar, fazer investimentos em outras ações. E aí essa venda no final me deu um retorno de 84% de valorização, que foi uma valorização bem interessante, né? Então, quando a gente pega as três empresas que eu tive o melhor retorno, recente foi Klabin com 67%, Vulcabras com 74% e Natura com 84%, beleza? Então, pô, beleza, foram retornos percentuais bem interessantes. Mas e aí, no final? E no absoluto? Deu quanto de dinheiro, né? Porque só retorno percentual não resolve. Se eu tivesse investido R$ 100 e tivesse tido 84% de retorno, eu teria terminado com menos de R$ 200, teria terminado com R$ 184. Não, né, no absoluto não resolve. Em termos de grana, não resolveu o negócio. Então, quando a gente pega esse saldo dessas três ações aqui, né, dessas três empresas que eu vendi, abati meus custos e tal, o lucro final foi de R$ 27.600. Então, olha que doideira, pegando as três ações que foram as minhas maiores perdas, né, se eu considerasse as minhas maiores perdas aqui, duas já efetivadas e uma só considerando como se eu efetivasse hoje, a minha perda em termos de dinheiro foi de R$ 5.395. E as três ações, as mesmas, né, pegando o mesmo número de ações, três, que foram muito positivas, o ganho foi de R$ 27.600. Cara, isso acontece basicamente porque conhecimento, porque eu entendi sobre cada um desses cases, sobre cada uma dessas empresas, e eu consegui separar quais eram empresas mais arriscadas e que eu deveria colocar então menos investimento, valores menores de aporte, e quais eram empresas que o risco era muito menor, mas que o potencial de retorno ainda se mantinha alto. E aí nessas empresas eu fiz aportes muito maiores, sendo que no final eu consegui um saldo super positivo, né? Mesmo perdendo dinheiro em algumas ações. Porque de verdade, você não vai conseguir acertar o tempo inteiro, não tem como. Você vai em algum momento perder. E o que vai fazer de fato você conseguir alavancar seu patrimônio não é não perder nunca, é quando você perder pouco, e quando você ganhar com muito. Quando você acertar aquela ação, quando você acertar aquele fundo imobiliário ou qualquer outro tipo de investimento, que você acerte com um valor investido alto. E quando você errar, que você erre com o valor investido baixo, porque no final, quando você fizer essa conta, o saldo final vai ser muito positivo para você. E aí isso sim vai fazer crescer seu patrimônio, isso sim vai fazer você crescer renda. O medo de investir não vai acabar nunca. Eu sigo com medo de investir até hoje, mas de verdade é um medo que eu consigo controlar através do conhecimento, através do estudo. Através desse conhecimento me faz conseguir diferenciar aonde que eu tenho que fazer um investimento maior, aonde que eu tenho que fazer um investimento menor. Então não para de estudar em hipótese nenhuma. Mesmo quando você achar que você já sabe o bastante, você precisa continuar ainda estudando. Ó, o que eu vou falar agora, eu não estou inventando da cabeça, tá?
É estatístico, tem estudo que prova isso. A maioria dos acidentes de carro acontecem num raio já muito próximo da sua casa. Acontecem quando a pessoa está chegando em casa e não quando a pessoa está longe. Pô, mas isso não faz sentido, né? No primeiro momento você pode achar que, por quê? Como assim? Eu conheço o meu bairro e tal, como é que o acidente, a maioria dos acidentes acontecem perto de casa? É, exato, isso é verdade. E ele acontece justamente porque quando você está perto de casa, por você já dominar e acreditar que você conhece absolutamente tudo daquelas ruas, da onde tem farol, aonde tem o sinal de pare, você entra num piloto automático. Você entra no modo em que você para de prestar atenção, diminui a sua atenção. E aí, nesse momento, acontece o acidente. Então, quando você achar que você já sabe demais, que você já sabe mais do que o suficiente no mundo dos investimentos, lembra dos acidentes de carro. Se você parar de estudar, se você parar de ficar atento no que está acontecendo, possivelmente, mesmo conhecendo bastante, você vai perder dinheiro. Mesmo você conhecendo todas as ruas do seu bairro, a chance maior de acontecer um acidente vai ser perto da sua casa, beleza? Então, não deixe de estudar e fique atento. O que eu queria terminar aqui com vocês com uma frase que eu gosto bastante, que diz mais ou menos o seguinte: pessoas ricas também têm medo de perder dinheiro, mas elas investem para ganhar, enquanto que as pessoas pobres passam a vida investindo para não perder dinheiro. Doido, né? E é exatamente isso. As pessoas ricas, na verdade, elas também têm medo de perder, mas elas conseguem assumir riscos maiores e riscos maiores tendem a trazer retornos maiores. Já as pessoas que ficarem sempre jogando na defensiva, ficarem sempre investindo só para não perder, no final das contas elas vão perder dinheiro, porque elas vão deixar esse dinheiro parado numa poupança que rende abaixo da inflação e ela vai perder poder de compra ao longo da vida. Beleza? É exatamente isso que faz com que as pessoas deixem esse monte de grana parado na poupança ou investimentos porcarias e que não rendem absolutamente nada, ultra conservadores, simplesmente porque elas têm medo de perder dinheiro, porque elas não querem sentir essa dor e nem correr esse risco. Fechou? E aí, quem que você tem sido? Você tem sido o cara que tá com medo com o dinheiro parado na poupança ou você tem sido aquela pessoa que está buscando mais conhecimento e está sendo aquela pessoa que está buscando retornos melhores? E ainda, quem que você gostaria de ser? Tá na hora de mudar, né? Então, ó, chega de desculpinha. Eu quero te convidar, vou reforçar o convite que eu já fiz, mas eu vou fazer de novo aqui, que eu quero que você venha comigo na semana que vai rolar, a semana Dividendos para toda a vida. Vai acontecer entre os dias 22 e 28 agora de agosto, 100% online, 100% gratuito. É só você se inscrever lá, que eu vou te ensinar como que você faz para conseguir investir e chegar nos R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses. Isso mesmo para você aí que está começando agora do absoluto zero, tá bom? Então se inscreve no link da bio do Instagram. Se você estiver assistindo essa live no YouTube, tem na descrição aqui também. E amanhã a gente vai ter mais live. Amanhã a gente vai continuar falando sobre os primeiros passos de investimento. Então te espero amanhã às 19 horas aqui no mesmo bate-canal. Beleza, galera? Valeu, um abraço, até amanhã.